Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar o nosso bate-papo de segunda, que toda segunda-feira eu gravo um vídeo para gente conversar sobre a nossa vida espiritual, tá? E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem que Deus me deu no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Então eu vou ler com vocês, mas antes de eu ler essa passagem, eu vou dar uma introdução para vocês. Esse capítulo 6, ele fala de Daniel na cova dos leões. É uma leitura bem intensa, tá? Bem forte. Na verdade, toda a vida de Daniel foi muito intensa. Daniel, ele era muito fiel a Deus, era um homem de oração. E Deus sempre honrou a vida de Daniel por causa disso. Daniel foi um homem que pôde experimentar muitos milagres na vida dele, né? Ele era muito usado por Deus. Deus inspirava ele e deu muita inteligência para ele. Deus dava significado de sonhos e enigmas para ele decifrar. E ele era um homem muito, muito, muito fiel a Deus. E antes dessa passagem dele na cova dos leões, o que aconteceu? O rei Belsazar, ele tinha desonrado a Deus quando ele pegou 2 taças que eram do santuário de Deus. Ele pegou essas taças e profanou. Ele deu essas taças para suas mulheres, suas concubinas e os nobres beberem vinho, adorando a outros deuses. Então esse rei Belsazar, ele foi um rei muito, muito ignorante, foi um rei que se colocou acima de Deus, né? O rei antes dele tinha sido Nabucodonosor e Belsazar veio depois, e foi um rei que se afastou totalmente de Deus. E aí, no último dia de vida do Belsazar, ele depois que ele fez isso, que ele profanou as taças de Deus, ele chamou Daniel para ler uma passagem que Deus escreveu na parede com as suas mãos. Deus fez uma mão surgir e escrever na parede que os dias de Belsazar tinham acabado e que ele seria derrotado pelos medos e pelos persas. E foi o que aconteceu. E aí o rei Dário, que era medo, que derrotou Belsazar. Então aqui na passagem que a gente vai ler agora sobre Daniel na cova dos leões, já começa falando sobre o rei Dário. Então só para vocês entenderem, tá? O Daniel antes ele morava na Babilônia e servia ao rei Belsazar, mas agora ele serve ao rei Dário, que foi o rei que derrotou Belsazar, tá bom? Então eu vou começar aqui no capítulo 1 no versículo 1 do capítulo 6 com vocês aqui. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Isso aqui assim que ele tomou controle da Babilônia, tá? E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, porque, como eu falei, ele era muito inteligente, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões.
Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar, eles já sabiam que Daniel ia continuar orando de um jeito ou de outro, foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Ele não podia voltar atrás da palavra dele. Ele não queria condenar Daniel, mas ele já tinha dado a palavra e ele era um rei, então não podia voltar atrás da palavra dele. Então ele também contava que Deus salvasse Daniel. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Eu tô arrepiada. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. E antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Amém? Então eu li do versículo 1 até o 28. Gente, eu tô completamente arrepiada, né? Essa passagem aqui é uma das passagens da Bíblia que conta como que Deus é fiel na nossa vida de uma forma tremenda e que Deus honra a todos aqueles que são fiéis com Ele, a todos aqueles que são devotos de todo o coração e confiam plenamente em Deus. Se você confia plenamente em Deus, para Deus te guardar, para Deus te curar, para Deus te salvar, para Deus prover as necessidades da sua vida, se você confia nele, se você faz a sua parte, se você
age com honestidade, se você age com sinceridade, se você é uma pessoa que busca a Deus todos os dias, você pode ter certeza, porque te assegura diante da Bíblia, a Bíblia te assegura que Deus é fiel contigo. Deus é fiel em todos os momentos. Não foi só essa passagem que Deus livrou Daniel, Deus já livrou Daniel de várias outras situações. Teve a passagem também aonde os meninos dançaram dentro da fornalha, né? Tacaram os meninos no fogo e eles dançaram dentro daquele fogo com que eu entendo que Jesus estava ali com eles. Lançaram eles no fogo e eles dançaram ali no meio do fogo e o fogo não os consumiu, né? Então, assim, quando você é fiel, Deus é fiel com você. Deus é fiel com você até quando você não é fiel, porque Deus não é homem para que volte atrás da sua palavra. Se Deus já tiver dado a palavra de que vai fazer na sua vida, você sendo fiel ou não, às vezes por um deslize, às vezes porque você pecou, se Deus já falou que ia liberar a bênção na tua vida, Ele vai liberar. Mas a gente precisa entender que às vezes a gente fica... às vezes a gente não entende, né, como que Deus procede com as coisas na nossa vida, né? Às vezes a gente não entende o tempo de Deus, às vezes a gente não entende o nosso deserto, como eu já venho falado outras segundas-feiras. Às vezes a gente não tem paciência de esperar chegar o momento da nossa vitória. Às vezes a gente acha que a gente já está muito tempo no deserto e não está aguentando mais. Mas pode ter certeza, se você é uma pessoa que busca a Deus todos os dias e que você tem buscado uma resposta, que você tem buscado de Deus todos os dias uma resposta dele e você tem sido fiel e você tem clamado, você pode ter certeza, Deus está no controle da sua vida. Deus não perde o controle de nada e Deus sabe muito bem a hora certa dele dar a sua bênção, dele te ajudar. E muitas das vezes, muitas coisas que a gente passa são pra gente dar testemunho da glória dele. Vocês acham que Deus queria que Daniel fosse atirado na cova dos leões? Vocês acham que Deus ia permitir que o seu servo tão fiel, que ora todos os dias, que agradece todos os dias, que honra a Deus todos os dias em tudo que ele faz, você acha que Deus ia permitir que alguém jogasse ele na cova dos leões? Deus permitiu que ele fosse atirado na cova dos leões, porque Deus ia livrar ele por meio da vida dele, que foi fiel. Em momento nenhum Daniel se desesperou, Daniel blasfemou, Daniel deixou de acreditar que Deus ia salvar, que Deus ia guardar a vida dele. Daniel acreditou em todo momento que Deus ia guardar a vida dele. Daniel confiou, mesmo quando Daniel não enxergava uma saída. Imagina você ser inocente, você saber que você é inocente, você saber que você é inocente diante dos homens e diante do seu Deus, e alguém pegar você e te jogar dentro de um buraco cheio de leões. E o que você faria? O que você não ia se desesperar? O que você ia fazer no lugar de Daniel? Daniel, é óbvio que ele teve medo, é óbvio, eu não estou dizendo que ele não teve medo, mas ele em momento nenhum ele blasfemou ou ele deixou de acreditar. Quando emitiram o decreto, Daniel ele não deixou de ser fiel a Deus por causa de um decreto dos homens. Ele ia pagar o preço que fosse para continuar sendo fiel a Deus e para continuar com as suas orações. Ele não ia orar para um homem como estava no decreto. Ele não ia reverenciar um homem. A nossa reverência toda tem que ser somente para Deus. Então Daniel, com essa postura, é claro que Deus ia honrar a vida dele, mas Deus
permitiu que eles fizessem isso. Deus já sabia do plano maquiavélico. Quando eles fizeram esse decreto, Deus já sabia que eles queriam pegar Daniel orando, que eles sabiam que Daniel ia orar, e Deus já sabia que eles estavam fazendo isso de propósito. Então Deus permitiu, inclusive, que o rei assinasse e selasse, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito de permitir que Daniel passasse por aquela aflição, porque Deus ia ser glorificado depois. Quando o rei viu Daniel vivo, Deus fez justiça, porque os homens que fizeram maldade com ele, aqueles homens sim foram devorados, foram atirados aos leões, e Daniel foi honrado pelo rei. O rei, ele falou, realmente, o seu Deus te salvou, né? Daniel ele viu que Daniel era um cara honesto, porque se Daniel fosse desonesto, Deus não teria livrado ele. Deus não compactua com o erro, né? Então ele viu honestidade em Daniel, porque não é possível você tacar uma pessoa numa cova cheia de leões e a pessoa sair de lá viva. Isso não cientificamente impossível. Todos sabiam que isso tinha sido a mão de Deus, e eles sabiam quem era o Deus de Daniel. Não era nenhum daqueles deuses pagãos daquela época, era o Deus vivo a quem o Daniel servia, que Daniel sempre falava que era um Deus único. Era um Deus onisciente, onipresente, que não se podia ver, mas se podia ver as maravilhas que ele fazia através da vida dele e os milagres. Então, aqui vocês podem ver no versículo 26, o rei, no mesmo momento, edita o decreto, e ao invés dele querer que as pessoas orassem para ele, como estava o decreto antes, ele determina que estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Se Daniel não tivesse passado por essa prova com os leões, como que o rei poderia falar essas coisas e mudar esse decreto, exaltando o nome de Deus dessa forma, né? Ele viu o grande poder de Deus de enviar um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel ficou de noite até amanhecer. Ele não ficou 2, 3 minutos dentro da cova. Ele foi jogado lá de noite e ficou lá até amanhecer. Ou seja, os leões estavam com fome. E Deus mandou um anjo, e o anjo ficou lá com Daniel o tempo todo. E o anjo fechou a boca dos leões. Gente, isso é tremendo. Deus permitiu que isso acontecesse para que o nome dele fosse exaltado, para que as pessoas entendessem que ele é o Deus verdadeiro que opera milagres, né? Ele permitiu Daniel passar por esse susto, mas ele sabia que não ia acontecer nada. Daniel não sofreu um arranhão. Ele sabia que não ia acontecer nada. Então, por mais que às vezes você esteja passando por uma prova, que você esteja com medo do que está por vir, com medo do que você está vendo diante de você, saiba que se você é um servo fiel, honesto, que busca a Deus todos os dias, saiba que tem um anjo te guardando. Você precisa entender isso. Quando você é fiel com Deus, Deus sempre vai ser fiel com você, Deus sempre vai te honrar. Você precisa se colocar na posição de um servo fiel a Deus, de um servo que acredita e confia no Senhor, porque a fé é pelo ouvir. E é por ouvir a palavra de Deus. Olha como a gente ouve uma passagem dessa. Olha como renova a nossa fé. Olha como enche a gente de arrepio. Aquela força que vem do Espírito Santo. De você tem certeza que se você confiar em Deus, Deus vai te honrar. Não só Daniel. Olha Davi. Olha a história de Davi. Davi, antes dele ser rei, ele sofreu muito, ele foi perseguido. Davi dormia sozinho todos os dias numa caverna e tinha que viver fugindo. Ele não conseguia nem dormir, porque se ele dormisse podia aparecer alguém e matar ele dormindo. E ele ficava sozinho, ele teve que fugir da sua família, fugir de todo mundo, porque
Porque o outro rei, agora me fugiu o nome do outro rei agora, ele ficou neurótico, achando que Davi ia tomar o poder dele e mandou todo mundo atrás dele para matar ele. Então, Davi também sofreu, mas Davi depois foi honrado. Davi virou rei de Israel. Rei de Israel. Davi foi o rei de Israel. Davi teve tudo. Davi, ele só foi prejudicado quando ele pecou, pelo erro dele. Então, nós temos que ser fiéis com Deus todos os dias. Não existe jeitinho em que você pode fazer uma coisa errada e você acha que Deus não está vendo. Deus vê todas as coisas. Eu costumo falar muito, inclusive, por exemplo, com o pessoal da minha faculdade. Um exemplo bobo, mas para vocês entenderem. Existem pessoas até na minha sala, pessoas do meu meio de amizade que falam que colar não tem nada demais. Ah, mas isso aqui não tem nada demais. Você acha que Deus... Olha, você ainda fala assim comigo, audaciosa ainda, comigo. O pessoal fala assim, ah, mas Deus não se importa com isso não. Ah, Bianca, quem não cola sai da escola. Eu falo assim, Deus se importa com isso sim. Deus se importa com todos os pequenos detalhes na sua vida. Porque hoje você tá colando. Amanhã você tá negligenciando o imposto no lugar onde você trabalha, porque você acha que também é bobinho. Depois você tá roubando um banco, achando que é bobinho. Ninguém começa lá cometendo o maior erro. Todo mundo começa de baixo. E o diabo, ele é mestre em falar mentira. Ah, não, isso aí não tem nada demais, não. Isso aí você pode fazer, ninguém vai ver nada de errado nisso, não. Isso aí não tem problema. Ele é mestre em botar isso na tua cabeça. Você achar que uma coisinha, ah, isso aqui não tem nada demais. Ah, isso aqui eu posso fazer, eu posso pegar esse produto aqui vencido e eu posso vender para o meu cliente. Eu posso apagar aqui a data de validade, que ninguém vai saber. Às vezes você consegue apagar a data de validade quando é alguma coisa que vem escrita e não vem gravada no vidro. Ah, eu vou apagar essa data aqui porque eu não vou perder esse perfume. Perfume não tem vencimento. Perfume não tem. Então eu vou apagar essa data de validade aqui desse frasco aqui, porque ninguém vai saber. Eu vou pagar aqui e vou vender assim mesmo. Deus está vendo. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Deus está vendo tudo que você faz. Não acha que uma coisinha boba não pode mudar nada na sua vida, não, porque são as coisinhas bobas que afastam a gente de Deus. Não são as coisas grandes. Se engana quem acha que só se afasta de Deus quando você comete um pecado horrível, quando você mata alguém, quando você trai seu marido, quando você... Se engana quem acha que só se afasta de Deus quando comete um pecado enorme. Você vai minando o Espírito Santo com cada coisa errada que você faz pequenininha. Cada dia você se afasta mais de Deus. Cada dia você se afasta mais de Deus. Você vai esfriando. Imagina Deus olhando para você, fazendo aquilo ali errado. E o pessoal que cola, que eu tô dando exemplo, o pessoal que cola ainda acha assim, ai meu Deus, me ajuda porque eu não estudei. Ai meu Deus, me ajuda que eu preciso passar nessa prova. Eu fico bem olhando assim, aí eu brinco, eu falo, ah, coitado. Deus olhando pra você, Deus tá pensando... Mas eu falo brincando, né, gente? Eu não vou dar lição de moral a ninguém. Eu falo com quem eu tenho intimidade, eu falo brincando. E o pessoal aceita a brincadeira, o pessoal brinca também. Mas eu falo brincando, eu falo, ah, coitado, Deus tá olhando pra você e fala assim, meu filho, só posso te ajudar se você se ajudar. Assim não tem como eu te ajudar, você não se ajuda. Eu brinco com eles, falo assim, não, brincadeira com fundo de verdade, né, gente? Porque como é que Deus vai te ajudar se você não estudou, se você quer colar? Deus não tem parte com isso. Deus não tem parte com nada errado. Então, o vídeo de hoje, essa passagem é para aumentar a tua fé. Essa passagem aqui foi para trazer para você uma ideia de que, embora você esteja passando por uma situação que você esteja com medo, a palavra que eu sinto de falar para vocês hoje é que tem alguém com medo de alguma coisa. Eu não sei de que você está com medo. Eu não sei se você está com medo de tomar uma atitude. Eu não sei se você está com medo de alguma coisa espiritual. Eu não sei se você está com medo de alguma coisa. Tem alguém com medo de alguma coisa. Eu não sei o que é.
Mas se Deus me deu essa palavra, eu tô toda arrepiada. Se Deus me deu essa palavra de Daniel falando sobre medo, falando sobre, embora você esteja numa situação, diante de uma situação muito maior do que você, diante de um perigo muito maior do que você, lembra que o teu Deus é aquele que manda um anjo com espada de fogo para guardar a tua vida, para fechar a boca do leão. Então não tenha medo, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus. Não tenha medo de enfrentar aquilo que você está com medo, porque Deus é o Senhor dos exércitos e o Senhor dos senhores. Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo o teu medo. Deus está vendo a tua aflição. E Deus está vendo o teu problema. Que para Deus, ó, desse tamanhozinho assim, ó. Para você pode ser gigante, mas para Deus é, ó, desse tamanhozinho assim. E Deus vai mandar um anjo com espada de fogo para estar do teu lado, para você tomar essa decisão ou para você enfrentar esse medo, que eu não sei o que é, mas você sabe. Tá bom, gente? Então não tenha medo, porque Daniel teve medo, ele é ser humano, é óbvio, ele diante de um monte de leão, você acha que ele não ia ficar com medo? Mas acima do medo dele, ele teve fé. E ele confiou com todas as forças dele que o Deus dele ia livrar a vida dele, porque ele sabia que ele era inocente, ele sabia que ele estava agindo correto, ele não sabia por que ele estava passando por aquilo, mas ele sabia que o Deus dele era fiel. Então é isso que você precisa entender hoje. O teu Deus é um Deus do impossível. O teu Deus é um Deus que é maior que qualquer problema, que é maior que qualquer leão, que é maior que qualquer demônio. Ele vai livrar a tua vida. Então não tenha medo. Confia em Deus, que o mais Ele fará. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Gente, Deus é um Deus tão fiel na minha vida que há um tempo atrás eu falei com Deus que eu queria muito, muito, muito servir a Ele. Eu queria muito poder fazer algo para o reino dele, só que eu não estava tendo tempo de fazer nada, porque trabalhava de dia, fazia faculdade à noite, final de semana trabalhava aqui na loja, não tinha como eu ir em célula, não tinha como eu ir na igreja, não tinha como eu visitar ninguém, não tinha como eu estabelecer um propósito de visitar ninguém, ir na casa de ninguém, orar com ninguém, não tinha como eu fazer nada, tinha como eu cuidar de ninguém. Então eu pedi a Deus que me desse um propósito dentro das minhas condições na minha vida, que eu pudesse ajudar as pessoas, que o Senhor me enviasse pessoas para que eu pudesse ajudar. E Deus colocou no meu coração essa vontade forte de fazer esses vídeos de segunda-feira. Eu sei que eu tenho ajudado muitas pessoas, porque as pessoas me falam, as pessoas comentam. Eu preciso que vocês coloquem aqui nos comentários, sempre quando você sente que a palavra é para você. Eu preciso que você coloque nos comentários, porque você tá ratificando para mim aquilo que Deus já falou comigo, né? Então, Deus me deu um ministério que não é só os vídeos de segunda-feira. Deus me deu um ministério de ajudar pessoas. Então aqui através do meu canal, através do meu Instagram, que muita gente me procura e pede ajuda pelo Instagram, eu converso com as pessoas, eu tenho a possibilidade de dar uma palavra, de dar uma ajuda, uma visão. Às vezes a pessoa não está enxergando uma situação e às vezes você conversar com alguém com a visão de fora já muda a tua cabeça completamente, né? Então Deus tem me abençoado e Deus tem me dado essa possibilidade de poder ajudar pessoas, mesmo na minha rotina, do jeito que ela é. Deus tem me dado essa honra de poder ajudar, de poder servi-lo. E gente, esse versículo é o mais verdadeiro que vocês puderem entender. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a tua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Gente, eu nunca imaginei que eu ia ter um iPhone na minha vida. Nunca liguei pra isso e nem ligo. Que eu não ligo, eu não ligo pra nada material, não tenho apego com nada. Mas semana passada, o meu celular, desde quando eu comprei, o meu celular, eu comprei ele em março, esse celular que eu tava, eu comprei ele em março, no meu aniversário. Era um Xiaomi. Só que ele tava travando muito. Desde quando eu comprei, já tinha alguns filtros no Instagram que ele travava. Quem me acompanha no Instagram de consultoria
que é o @Bianca Make Perfumada, percebia que alguns vídeos que eu fazia pra vocês ficava super travado, com muito delay, totalmente travado. E eu desistia de gravar story pra vocês porque ficava muito travado, eu não conseguia gravar. Fora os conteúdos pra loja, vídeo de produto, eu não tava conseguindo gravar nada porque tudo tava travando. E eu não aguentava mais. E aí, essa semana agora, do nada, eu não tava pensando em celular, eu tinha falado com Deus. No início eu falei assim: Senhor, eu preciso trocar meu celular, pai. Meu celular tá descarregando, ele carrega de manhã, 5 horas da tarde ele já descarregou. Eu tenho que ficar levando o carregador pra faculdade todo dia. E ele tava travando muito pra eu gravar os meus vídeos, travando demais. Eu não conseguia fazer um vídeo pra loja de produto que ele travava. E aí, gente, o que aconteceu? Eu falei com Deus assim, eu falei: Senhor, eu preciso trocar de celular, meu Deus, mas eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu tenho que investir em mercadoria agora no final do ano. Eu vou ter que botar um ar aqui na loja, porque os chocolates da Cacau Show estão derretendo. Eu nem pude comprar chocolate ainda, porque tá tudo derretendo. E eu falei com Deus, eu falei: como é que eu vou comprar um celular novo se eu tenho um monte de coisa pra fazer? Gente, assim, foi do nada, foi num dia. Do nada, assim, num dia, Deus falou pra mim assim: faz isso assim, assim. Conversa com fulano. Conversa isso assim, assim. Porque eu não tenho, gente, eu não tenho hoje um cartão com limite pra comprar um celular desse naipe, porque é muito caro. Eu não tenho. E à vista também não podia comprar, porque eu tenho outras coisas que eu preciso arcar aqui na loja. E pra mim comprar um celular mais barato, pra me cair no mesmo problema de travar também, eu ficava com medo. Vou investir dinheiro de novo, meu celular não tem nem 6 meses, tá todo travando. Imagina se eu investir num outro celular que também começar a travar, o que eu vou fazer? E eu só falei com Deus no início da semana. Eu falei: Senhor, eu preciso trocar meu celular, mas eu não sei o que eu faço. Pensei assim e continuei fazendo as minhas coisas, normal. E aí no dia, Deus me conduziu. Eu conversei com um amigo meu, que é meu melhor amigo, muito amigo mesmo. Ele me chama de mãe, a gente tem uma coisa como se ele fosse meu filho. E desde quando ele era novinho, eu levava ele em outra cidade para ele poder ir na casa da namorada dele. Então a gente tem um vínculo assim, de como fosse mãe e filho. Eu não tenho idade para ser mãe dele, mas é um vínculo assim. E ele, graças a Deus, Deus tem conduzido a vida dele. Ele tá com uma condição muito boa, trabalhando no banco. E aí ele tinha comentado comigo esses dias, uns dias para trás, que ele queria vender o celular dele. O celular dele é o iPhone 13. E aí ele comentou comigo, eu perguntei pra ele, eu falei: e aí, tu vai vender teu celular ou não? Que ele falou comigo que se ele fosse vender pra mim, ele ia dividir pra mim 10 vezes, ia me dar desconto e não sei o quê. E aí eu falei: pô, cara, tu não vai vender teu celular não? O meu eu tô quase tacando na parede. Falei com ele, e ele rindo. Falou: eu tô quase tacando o meu na parede. Ele falou: pô, cara, eu não vou vender porque o meu tá muito novo. Ele falou assim: eu não vou vender, eu desisti de vender porque eu vou fazer outra dívida sem necessidade, que o meu tá muito novo. Aí eu brinquei com ele, eu falei: pô, cara, falei brincando. Falei: pô, cara, tu não me empresta o teu cartão Black pra mim comprar um celular pra mim na Black, não? Porque foi agora, semana passada, semana Black Friday. E aí ele foi e falou assim: empresto. Manda aí o que tu quer aí, pode comprar, eu te mando a foto do meu cartão. Gente, eu fiquei assim, falei: não. Mesmo ele sendo muito, muito meu amigo, gente, você não empresta um cartão assim pra uma pessoa assim, pra comprar uma coisa tão cara igual um iPhone. E sabe que eu fiquei sem reação na hora? Eu falei brincando com ele. E eu sei que eu tenho condição de pagar a prestação, eu não tenho condição de pagar o celular inteiro. Aí ele foi e falou assim: pô, cara, pode comprar. Porque o cartão dele é Black, realmente. Ele falou: pode comprar. Me fala aí o link, ou então vê aí como que você quer comprar, eu te mando foto do cartão e você compra. Gente, é a mão de Deus na minha vida, cara. É a mão de Deus. Sabe por que eu não tenho vergonha de falar isso pra vocês? Porque vocês sabem que tudo que eu lido na minha vida é tudo com sinceridade. É tudo eu busco falar que as coisas acontecem na minha vida do jeito que elas acontecem. Eu não tenho por que esconder nada. Eu não tenho apego a nada dessa terra. Eu quero que Jesus volte logo pra eu ir embora. Eu só tô esperando Jesus voltar.
E depois eu fiquei... Foi uma coisa assim de um dia... Foi no mesmo dia que eu brinquei com ele no negócio do celular. Ele falou, eu já comprei naquele dia. Gente, tá aqui, ó. E eu assim... Eu tô gravando com o meu outro celular ainda, porque eu ainda não me adaptei a esse aqui pra gravar vídeo. Eu tô gravando com o meu outro ainda. Mas esse aqui é pra trabalho, pra Instagram. Ele não trava, ele é maravilhoso, realmente. Mas, gente, eu nunca pensei em ter um iPhone na minha vida. Nunca, nunca. Eu nunca liguei pra isso, eu não ligo. Mas o Xiaomi que eu achei que era bom tava me deixando na mão. E eu conversei com uma amiga minha, pensei em trocar pelo 12. Ela falou, não, o 12 também tá ruim, tá travando muito. E eu falei, cara, vou ter que comprar esse trem desse iPhone, mas agora não vou poder comprar, não. Só que eu precisando gravar vídeo, coisa de Natal, precisando fazer aquelas brincadeiras que eu faço no Instagram, né, que a gente bota um áudio de alguma coisa e faz a dublagem, eu não tava fazendo mais, eu tinha um tempão que eu não fazia, porque tudo que eu ia fazer travava, eu não conseguia fazer, eu não tava conseguindo gravar conteúdo pra loja, por causa do celular travando. E, gente, foi uma coisa assim, no mesmo dia... Eu falar com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso trocar de celular, mas o que eu vou fazer, meu Deus? E pra ele, tipo assim, não faz nenhuma cosquinha, não vou atrapalhar o limite dele, ele tem um limite que não vai atrapalhar a vida dele. Então assim, gente, como que Deus... Por que eu tô contando isso pra vocês entenderem que quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, é óbvio que você vai ter luta, não tô dizendo que você não vai ter. Você vai ter luta, você vai ter provação, porque o diabo, ele não vai ir atrás de perturbar ninguém que ele já tem. Ele não vai ficar perdendo tempo com a pessoa que já tá no mundo, com a pessoa que ele já tá com ele já. Entendeu? A gente precisa resgatar ela. Mas ele vai jogar pedra na árvore que dá fruto. Ele vai querer perturbar a vida da pessoa que serve a Deus, porque ele não quer que você fale de Deus para outras pessoas. Então ele vai te perturbar para que você tenha tantas aflições na sua vida, tantas lutas, que você vai esmorecendo, você vai se afastando de Deus, você vai deixando de orar, você vai deixando de acreditar que Deus tem o poder de mudar. Deus permite os desertos para você crescer, para que ele seja glorificado depois e as outras pessoas possam ver, caraca, Deus faz milagre mesmo, olha o que ele fez na vida daquela menina. Ele ser glorificado na sua vida é sinônimo de outras pessoas se converterem. Outras pessoas vão se converter com o teu testemunho, porque as pessoas vão ver, pô, essa pessoa é fiel a Deus. Olha onde essa pessoa estava. Olha o que essa pessoa tem. Essa pessoa é fiel a Deus. É Deus na vida dessa pessoa. A pessoa, ela conclui, gente, com o testemunho da nossa vida, a pessoa conclui que tudo que acontece na tua vida é Deus operando na tua vida. Então, como é que Deus vai mostrar que ele pode fazer milagres se você não passar luta nenhuma? Então Deus permite as lutas na tua vida para você crescer. O problema é que tem muita gente que no meio das lutas, ela se perde, ela desiste, ela acaba se aliando ao inimigo, ela acaba largando pra lá, ela acaba se esfriando na fé, ela acaba achando que Deus não tá olhando pra vida dela. Deus tá olhando pra tua vida o tempo todo. Deus tá cuidando de você o tempo todo. Ele tá andando ali do teu lado, ele tá olhando pra você assim, levanta que eu tô aqui, levanta que eu tô aqui, vambora, bora, levanta, eu tô aqui, tu não tá me vendo, mas eu tô aqui. Levanta, vambora, caminha, eu preciso que você levante. Deus tá olhando pra você assim, ó, eu preciso que você levante, cara, vamos lá. Mas é você que tem que caminhar, porque essa vitória, ela é sua, é você que tem que caminhar. Deus quer te dar, Deus tá lá, ó, na linha de chegada, esperando você de braços abertos. Ele tá esperando, vem, tá chegando, teu deserto tá acabando. Vem que eu tô te esperando. Mas você precisa passar por isso aí, cara. Você tem que aprender um monte de coisa. Deus é pai, e pai ensina. Pai deixa a gente cair, se ralar pra gente aprender. Você fica ali, ó, insistindo em subir na árvore, seu pai fala, tu vai cair daí. Tu vai se ralar todo, tu vai se quebrar todo, tu vai se machucar. Tu não sobe? Aí tu não cai lá de cima, se rala, se quebra todo? Aí depois tu sobe de novo? Não. Por quê? Teu pai falou, não falou? Aí você quis teimou, você quis teimar, você teimou. Aí você caiu, não aconteceu o que teu pai falou que ia acontecer? Mas ele deixou você subir por quê? Porque depois que você caiu, se quebrou todo, você não faz mais.
Às vezes, gente, infelizmente, Deus, a gente é igual criança mimada, que Deus tem que deixar a gente cair, quebrar a cara, pra gente aprender, porque às vezes ele fala, ele ensina na palavra e a gente não lê, a gente não sabe, a gente não aprende, ou então a gente até lê, mas a gente teima. Então, confia em Deus e tira esse medo do teu coração. Tira esse medo. O teu Deus é maior do que Satanás. O teu Deus é maior do que a tua luta. O teu Deus é maior que tudo, tá no controle de tudo e tá do teu lado. Não tenha medo de nada. Coloca o teu medo diante de Deus. Senhor, eu tô com medo, mas segura na minha mão, Pai. Manda um anjo com espada, manda um anjo para fechar a boca desse leão, Pai. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está do meu lado. É assim que você afasta o demônio. É assim que você afasta ele. Quando ele bota um problema ali, ó, ele fica doido para ver se você vai cair. Quando você olha para ele e fala, aqui não, filho. Aqui não, filho. Tu pode botar o problema, tu pode botar um fogo aqui na minha frente que eu passo ele. Eu atravesso nesse fogo aqui porque eu tô segurando a mão do meu Deus e eu vou passar nesse fogo e não vou pegar fogo. Pode botar a armadilha que tu quiser. Eu não vou largar a mão do meu Deus. É assim que você tem que falar com o demônio. É assim que você tem que fazer na tua vida. Não tenha medo de nada, que o Espírito Santo vai dar a força que tu precisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha falado profundamente no teu coração. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus.